Graça e paz, queridos irmãos, e graça e paz para você que está em casa, nos assistindo também. Nós estamos reunidos mais uma vez, ao meio da semana, para estudar e buscar a face do nosso Deus. E já há algumas semanas que estamos estudando sobre o discipulado, nas quartas-feiras de maneira mais prática, né? Eu chamei as aulas de aulas instrumentais. Nós temos o propósito de ajudar os irmãos a praticar o discipulado de uma maneira simples, fácil, de modo que cada vez mais os cristãos de nossa igreja se apropriem do ministério da palavra, a fim de que cresçamos uns com os outros na palavra e ajudemos uns aos outros. Então, nas duas últimas quartas-feiras, o presbítero Diogo nos trouxe duas aulas sobre o discipulado 1 a 1 e que, na verdade, também podia ser replicado em um grupo de poucas pessoas. A primeira aula foi mais introdutória, a segunda foi mais prática. E nesta terceira quarta-feira de encontros, eu vou falar sobre discipulado com a Bíblia. Na verdade, a minha aula foi preparada já há alguns anos, tem anos já, não? Temos 2 anos, né? Nós ministramos este curso aqui uns 2 anos atrás. Nós ainda não tínhamos o livro em português do pastor David Helm, só tínhamos a versão em inglês, e em inglês o título é Lendo a Bíblia 1 a 1. E por isso eu também chamei a palestra pelo mesmo título. Mas saiu o livro do David Helm pela editora Fiel, e em português eles traduziram por Discipulando com a Bíblia. Com a Bíblia. Então, nós vamos fazer isso. Basicamente, irmãos, eu fiz recortes e adaptações deste texto, que para mim foi extremamente útil na prática do discipulado. Ele é diferente de A Treliça e a Videira, porque ele é mais específico, mas se você já leu A Treliça e a Videira, este é outro livro daqueles que vão ajudar de maneira significativa na prática. Pois bem, vamos começar. E eu não sei se o presbítero Tiago vai conseguir reproduzir, que Deus te ajude, meu irmão. Mas enquanto ele tenta, eu vou me guiando pelo que eu tenho aqui no meu computador. E eu queria começar, gente, com algumas pessoas que todos nós conhecemos. Todos nós aqui conhecemos ou temos um colega incrédulo no trabalho que talvez seja curioso quanto às coisas do Senhor. Ele não fala sempre sobre assuntos religiosos, digamos assim, mas vez por outra ele solta algo. E como ele sabe que você é um cristão, ele lhe faz perguntas no trabalho. Mateus, já que você é um leitor da Bíblia, o que você me diria sobre tal assunto na Bíblia? Davi, já que você é um cristão, o que é que você acha sobre tal assunto à luz das Escrituras? Vez por outra nós vivemos isso. Todos nós conhecemos um novo convertido. Uma pessoa que está entre nós há pouco tempo, que já deu sinais de conversão, professando fé e demonstrando arrependimento, mas que ainda está nos primeiros passos mesmo. Todos nós conhecemos alguém assim. E é possível que no seu PG você tenha um irmão assim. Ele não é um profundo
conhecedor das Escrituras, nem tem como ser, ele é recém-convertido, mas ele está completamente aberto, disposto, desejando até estudar. Todos nós conhecemos alguém assim. Todos nós conhecemos um cristão da igreja que é assíduo nos cultos dominicais, que frequenta regularmente as atividades da igreja, que até serve em ministério da igreja. Você sabe que ali é um irmão comprometido com a igreja, mas pelo que você conhece, você também percebe que ele não está pronto para liderar. Ele assiste bem, ele auxilia bem, mas você já sabe que ele tem caráter, você caminha com ele, você sabe que ele tem compromisso com a igreja local. Será que ele não gostaria de crescer em Cristo? São 3 pessoas que nós conhecemos. Um incrédulo, curioso, possivelmente no trabalho ou na família. Um irmão recém-convertido ou novo convertido na igreja. E um cristão comprometido, mas que não está pronto para assumir a responsabilidade da liderança na igreja. Se eu chegasse para vocês, ou os presbíteros da nossa igreja chegassem para vocês e lhes dessem a seguinte tarefa: pensem em como vocês podem alcançar e desenvolver estas pessoas. Qual seria o seu plano de ação para tratar, por exemplo, com este seu colega de trabalho que às vezes manifesta curiosidade sobre o Evangelho? Qual seria o seu plano para ajudar no crescimento deste novo convertido? O que você faria para ajudar este irmão comprometido na igreja a dar este próximo passo de prepará-lo para o ministério? Geralmente, ou historicamente, nós temos pensado as mesmas coisas. Para o nosso colega de trabalho incrédulo, que mostra curiosidade, nós pensamos em um evento evangelístico. O pregador fulano de tal estará em João Pessoa, e Deus o usa tremendamente para pregar o Evangelho e alcançar incrédulos. Que bom que Deus faz isso. E Deus faz isso mesmo, irmãos. Glória a Deus pelos evangelistas. Mas você precisa mesmo depender de um único pregador que virá de fora, ou de um evento X, Y ou Z, que só vai acontecer em 3 meses, quando seu colega de trabalho está dando sinais de que gostaria de conhecer agora. Para o novo convertido, historicamente, nós sugerimos, irmãos, um programa de discipulado, com aulas, com um roteiro estabelecido, e depois de 10, 12 aulas, pronto, ele está, na nossa visão, pronto para o resto da vida. E para este irmão comprometido da igreja, que você acha que ele poderia dar um passo além para ser um líder na igreja, você sugere o seminário. É o que a gente tem feito. Ou algumas aulas de um professor X, ou um curso que a igreja vai ofertar em tal mês. Estes são os nossos planos de crescimento, desde algumas décadas até hoje. Nós pensamos em evangelismo a partir de eventos, em discipulado a partir de programas,
e em formação de líderes a partir de uma sala de aula apenas. De novo, irmãos, não há nada de errado em fazer um evento evangelístico. Eventualmente. Não há nada de errado em ter um programa de discipulado que contemple algumas coisas básicas para aquele novo convertido. E não há nada de errado com o seminário, ou mesmo com um curso de formação que a nossa igreja oferece. Nada de errado. Mas a gente vai passar o ano inteiro esperando pelo evento, esperando pela aula e esperando pelo programa? Será que não tem algo mais básico, fácil, eficaz, estimulante, empolgante? Algo que vai envolver um maior número de pessoas na obra do ministério e não apenas um pastor, alguns presbíteros, uns poucos professores de seminários. Será que a igreja não poderia participar destes planos de ação, de crescimento? Claro que sim. Eu diria que nós temos um mesmo e simples plano para todos. Está saindo aí? Está não, né? Está ótimo, jovem. Aqui já vai. Que plano é este, gente? Ler a Bíblia, um a um. A leitura bíblica entre cristãos. Basicamente, leitura da Bíblia um a um é um desdobramento de uma das atividades mais básicas da vida cristã: ler a Bíblia. Qual é o cristão que não lê a Bíblia? Eu sei que talvez vocês poderiam dizer aí, tem vários. É meio estranho, mas há. Mas nós somos cristãos que leem a Bíblia. Nas nossas reuniões públicas, nas nossas salas de aula, nas nossas casas, sozinhos no nosso devocional ou em família. Leitura da Bíblia um a um é um desdobramento disso. É o que um cristão faz com outro cristão, ou com alguns outros cristãos, ou com alguém até que não é cristão, mas que gostaria de conhecer, de saber mais sobre o Evangelho. Por que estudar a Bíblia um a um? O David Helm faz uma citação de A Treliça e a Videira, e eu a aproveitei. É uma das melhores, eu acho, do livro. Quando os autores de A Treliça e a Videira escrevem: imagine se todos os cristãos, como parte normal de seu discipulado, fossem envolvidos em uma rede de leitura bíblica regular, não somente aprofundando-se na palavra em particular, mas lendo-a com seus filhos antes de dormirem, com seu cônjuge durante o café da manhã, com um colega de trabalho não cristão uma vez por semana durante o almoço, com um novo cristão a fim de acompanhá-lo uma vez a cada 15 dias para encorajamento mútuo. Seria uma rede incrível de relacionamentos pessoais, oração e leitura da palavra. Mais um movimento do que um programa, mas em outro sentido, e eu acho isso aqui muito bom. Está saindo lá? Obrigado, meu irmão. E eu achando que vocês não estavam vendo. Seria profundamente simples e estaria ao alcance de todos. É um pensamento
estimulante. Qual é o pai que não pode ler a Bíblia com seus filhos, gente? Por que que os pais deveriam depender do departamento infantil da igreja? Só acontece uma vez por semana. Todos nós podemos nos envolver com esse movimento de leitura da palavra, de oração e de relacionamento. Bem, alguns aqui já estiveram lá em casa em momento assim de leitura e de oração. Quantas perguntas importantes não surgem? Algumas também são meio estranhas, mas surgem. E as crianças fazem muitas perguntas. E que bom, né? Que bom que elas fazem perguntas. E quais seriam os benefícios de se ler a Bíblia um a um? O David Helm sugere o seguinte: salvação, uma ideia perfeita para aquele seu amigo incrédulo e curioso. Em vez de você esperar o evento, como o pregador fulano de tal, ou o retiro, você poderia abrir a Bíblia e ler com ele. Diz Tiago que a palavra de Deus salva. Pedro vai dizer a mesma coisa, pela palavra nós fomos regenerados. É claro, irmãos, ela precisa ser acompanhada do Espírito. Mas sem palavra, como é que o Espírito vai salvar alguém? As duas coisas andam juntas. Pregação do Evangelho e ministração no interior, obra do Espírito. Que tal uma vez por semana, com seu colega de trabalho, com os colegas de trabalho, ler um texto da palavra, apontando para Cristo e sua obra na cruz do Calvário? Eu acho que às vezes a gente tem a ideia de que em uma única oportunidade a gente precisa dizer tudo do Evangelho. E por isso que a gente trava às vezes. Mas como é que eu vou dizer tudo em 5 minutos? Quem disse que você precisa dizer tudo em 5 minutos? Você trabalha com essa pessoa. Você está com ela 5 a 6 dias por semana. Uma pitada por dia, um pouco de cada vez, uma pergunta e uma resposta, uma conversa que abre espaço para mais. E se você tivesse um momento assim, de ler a Bíblia, com intenção, tá, gente? Nós vamos chegar ao como. Eu não estou pensando aqui em abrir a Bíblia aleatoriamente. Não, eu estou pensando em ler um texto da Bíblia, um livro, regularmente, e ajudar aquela pessoa a compreender a mensagem do Evangelho. O autor também diz santificação. É outro benefício de ler a Bíblia um a um. É o plano ideal para a nova convertida, ou para o novo convertido, de quem eu falei ao início. Nasceu de novo, deu frutos de arrependimento, professou fé em Cristo, só resta a esta pessoa crescer pelo resto de sua vida. Ela foi matriculada na escola do crescimento e agora, por toda a vida, ela tem que crescer. Por que não ajudar este novo convertido?
lendo a Bíblia com ele. Ah, mas eu não fiz teologia, pastor. Eu não saberia responder todas as perguntas daquele novo convertido. Nem eu sei. Todas as perguntas é complicado, irmãos. Mas você sabe o básico. Você poderia ajudar este novo convertido nos primeiros passos de sua vida cristã, conhecer a Bíblia, manuseá-la, instruções básicas sobre esta parte, aquela parte, este livro, aquele livro, oração. Por que não fazer isto a partir de um encontro de leitura da palavra? Ler a Bíblia um a um será extremamente útil para aquele cristão comprometido, em quem você pensa em investir para treiná-lo. Ele não precisa apenas de um curso. Ele precisa conhecer as Escrituras. Se aprofundar no ser de Deus, na sua vontade e no que Deus espera dele. Quantos livros da Bíblia não são extremamente voltados para a formação de líderes, gente? Eu faço parte de um grupo de formação com alguns irmãos da igreja. Bem, a gente já leu alguns aí, voltados para os líderes, cheios de instrução prática, que podem ajudar. E um outro benefício, diz David Helm, de ler a Bíblia um a um, é o promover os relacionamentos, irmãos. Todos nós precisamos. Nesta era digital, de amigo virtual, tem muita gente carente por relacionamento verdadeiro, olho no olho. Conversei com um médico esses dias e ele me dizia que estava fazendo atendimento virtual. Ele disse, mas não tem como. Médico tem feeling. Ele olha nos olhos da pessoa, a conversa ajuda, o semblante. Imagine um médico. Imagine um amigo, um cristão em desenvolvimento. Nós precisamos de relacionamentos. Agora, como é que nós fazemos isso, gente? Como é que a gente começa a ler a Bíblia um a um? Ou a ler a Bíblia com alguns? Nós começamos pela oração, e aqui vai ser bem parecido com o que nós já ouvimos do presbítero Diogo, né? Orar, convidar e planejar. É orar por alguém. Eu coloquei alguns textos aqui que falam de momentos especiais no ministério de Jesus. Primeiro, por exemplo, quando ele chamou seus 12. Mais tarde, quando ele estava no Monte da Transfiguração. E depois, quando ele se deu a conhecer a Pedro, por vontade do Pai. Todos momentos cercados de muita oração. Bem, para chamar os discípulos, Jesus passou boa parte da noite em oração. Por que nós não vamos fazer isso? Tem alguém no seu PG em quem você poderia investir mais? Eu tenho alguns no meu. E eu tenho pensado sobre isso. Mas eu começo a orar. Senhor, dá que seja o tempo certo para aquela pessoa. Que as circunstâncias favoreçam.
que o inimigo não atrapalhe, que ele decida crescer em Cristo. Coisas do tipo. Aí eu orei por fulano e agora eu preciso chamá-lo para este grupo de leitura da palavra. Eu vou convidá-lo. Com clareza, meu irmão, eu gostaria de chamar você para andar comigo em um livro das Escrituras por 4 semanas, por 8 semanas, por 12 semanas. Nós vamos nos encontrar uma vez por semana e vamos ler a Bíblia e orar juntos, durante 1 hora. Você pode, você gostaria, tem como se comprometer comigo? E se você está pensando em alguém do trabalho que já mostra curiosidade, com quem você almoça semanalmente, está aí uma oportunidade. Dificilmente ele vai dizer não. Na igreja, do mesmo jeito, no seu PG, dificilmente um crente interessado em crescimento vai dizer, não quero estudar a Bíblia com você, não. Um novo convertido, ou alguém que veio de uma outra igreja. Aliás, eu diria, comece por aí, viu? Comece pelos mais novatos. Quem já está há mais tempo na casa tende a se acomodar, né? Mas tem gente que está chegando, desejando crescer, conhecer. Elas estão pedindo por isso. E depois faça um planejamento básico, irmãos. Nós vamos estudar este livro em tantas semanas. Vamos nos encontrar neste local. Vai ser de 1 hora, de 1h30 o encontro. Coisas básicas que podem ajudar bastante. E como é o encontro, irmãos? Proposto aqui pelo David Helm, que eu tenho liderado em alguns momentos, outros irmãos estão fazendo também. Segue basicamente essa estrutura, oração e leitura. Nós começamos por isso. E isso é muito importante, irmãos. Não pode ser feito só por obrigação. Não, a gente vai orar porque tem que orar. Orar para estudar a Bíblia com alguém, rogar a assistência de Deus, é dizer ou lembrar a esta pessoa que Bíblia a gente lê na dependência do Espírito. Entender, até conseguimos às vezes, mas nos apropriar do conteúdo, ser atingidos por ele, é obra do Espírito, irmãos. Então, orar pedindo a assistência de Deus é extremamente didático. Se é um novo convertido, você está ajudando a fazer isso na casa dele. Orar e ler a Bíblia em voz alta, imagine publicamente. Se você está num cafezinho ou num restaurante, no restaurante da empresa, ao meio-dia. E as outras pessoas que vão estar vendo acontecer isso. Você parou, curvou a cabeça, você orou, depois você leu a Bíblia em voz alta, não para atrapalhar ninguém, mas as pessoas estão vendo, observando. Orar e ler a Bíblia no começo dá o tom do encontro, irmãos. E pode influenciar o ambiente onde estamos. Eu me lembro de certa vez que eu estava aqui no cafezinho do Sebrae. Eu ia bastante. Infelizmente não tenho ido mais. Pessoas paravam e pediam para conversar. Eu estava com a Bíblia aberta um dia, uma senhora viu
e perguntou se podia sentar para conversar comigo. Eu disse, pode. Nunca mais eu vi essa senhora na vida. A dona do cafezinho do Sebrae é irmã nossa. E ela só me chama de pastor. Então, todo mundo que chega, opa, pastor, olha, fulano está precisando conversar. Ambiente público, irmãos. Isso pode influenciar. Olha que oportunidade. Então, o encontro começa por oração e leitura. Depois, nós seguimos para o diálogo bíblico. Isso serve também para os nossos PGs, irmãos. Eu sei que nós damos mais ênfase à aplicação. Mas a aplicação decorre, ela vai ou surge das Escrituras. Nosso diálogo precisa ser bíblico. E em um grupo de leitura da Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado. Se nós somos os líderes, nós precisamos ter cuidado para não só falar. Inclusive, isso acontece em PG também. As pessoas gostariam de falar, gente. Elas também leram o texto, também fizeram suas observações. Algumas estão com boas perguntas para você. Mas se você só fala, ela não tem oportunidade. Ela vai voltar para casa talvez frustrada com aquelas perguntas sem respostas. E talvez desanime ao longo do caminho e você fica se perguntando o que foi que aconteceu. Será que não foi porque você não deu oportunidade? É um diálogo. Você está ali para ajudar esta pessoa. Deixe-a falar, perguntar, fazer os comentários às vezes mais estranhos. Quem tem criança ouve de tudo nesse momento. E é tão bom. Faz parte. Você dá o tom, você conduz a conversa, você volta para o texto, você tenta ajudar aqui e ali, mas é um diálogo. Depois de discutir o texto, é que nós vamos para a aplicação. O que é que esse texto está pedindo de nós? Exigindo de nós? Tem um mandamento que nós precisamos obedecer, um pecado que precisamos abandonar. Há aqui encorajamento para quem está triste. O que é que você tem nesse texto que pode ser usado para aplicação? E aplicação, vocês sabem, não é repetir, é transportar. Não é simplesmente dizer, Paulo está dizendo isso para os crentes. Sim, a aplicação tem movimentação, irmãos. O que Paulo disse se aplicou assim. O contexto dos irmãos era este. O nosso contexto é este. Como é que a gente faz isso? E também, como é que eu chego deste ponto, vou deste ponto para aquele ponto? O texto está pedindo, nos exortando a uma vida de santidade. Isso é muito abrangente. Será que o texto não é um pouquinho mais específico? Santidade em que área? E se é um pouco mais específico, como eu alcanço isso? Quais são as lutas que nós vivemos, que nos impedem no caminho da santidade? Como é que a gente ajuda um ao outro? Por fim, gente, o encontro ele fecha com oração, com pedidos pessoais, mas principalmente com pedidos que surgem a partir do texto.
Senhor, o teu texto nos apresentou tua santidade. E como teus filhos, nós precisamos responder à santidade com adoração, com respeito, com tremor e temor, coisas do tipo. Agora, como é que a gente se prepara? Há algumas sugestões aqui no livro, mas a mais básica é esta. Se é você quem está conduzindo este encontro, você ora por entendimento da palavra e por crescimento mútuo durante o encontro. Você ora para compreender este texto que você vai discutir com aquela pessoa. E você ora para que naquele momento do encontro, da discussão, haja crescimento. Que o Senhor esteja falando naquele mesmo texto ao coração do seu irmão ou dos seus irmãos. E que no momento do encontro haja partilha e crescimento mútuo. Não só você esteja ali para ajudar, mas que você também seja ajudado por aquele irmão. Depois você lê o texto várias vezes. E eu sei aqui que os seminaristas são mais tentados, talvez, a correrem para os comentários, mas nós perdemos tanto quando fazemos isso, gente. Já disse um autor que o comentário, usado cedo demais, estraga todo o seu trabalho. Não que ele não enriquece, não que não é bíblico nos seus comentários. Não, não é isso. Ele tira o prazer da sua comunicação, da sua descoberta, da sua observação. E, sinceramente, gente, quantas vezes nós não nos frustramos com os comentaristas? Tanta coisa que a gente já viu no texto, ele também viu. E aquilo que a gente gostaria que ele comentasse, ele não comenta. Ficamos na mesma. É bom ter contato com o texto, irmãos. Deus fala na Bíblia, o Espírito Santo fala na Bíblia. Os nossos irmãos comentaristas são muito úteis. Ajudam demais. Especialmente em alguns textos mais difíceis, para quem não conhece as línguas originais. É muito bom. Mas a gente precisa ler a Bíblia. Tomar as nossas anotações. Observar. Dialogar com o texto. Depois de ler, tomar nota das nossas observações e orar com base no que nós ouvimos de Deus em sua palavra. E esperar que isso também esteja sendo feito pela outra pessoa ou pelas outras pessoas. E aí, no livro do David Helm, tem vários outros exemplos. Eu só destaquei estes, de alguns planos de leitura. Eu fiz esses dois já, Marcos em 8 semanas, algumas vezes. Muito bom, gente. Eu não leio todo o texto com os irmãos. Eu vou lendo trechos importantes dele. E nos intervalos a gente vai lendo o restante. Sempre, sempre procurando responder a perguntas básicas. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? Eu já fiz Filipenses em 9 semanas, foi muito bom também. Alguns irmãos, inclusive, já replicaram com outros. Excelente. Ah, claro, irmãos, muitas opções. Vai depender do que você sabe daquelas pessoas. Qual seria o texto mais apropriado para a caminhada dela agora? O que é que ela está
vivendo, em que estágio ela está, o que seria bom para ela. Então você pode variar, né? Mas o importante é que nós estejamos lendo a Bíblia. A Bíblia. Eu me lembro de alguém que mencionou que inicialmente foi extremamente difícil ler a Bíblia, só a Bíblia, porque ele estava muito acostumado com livros, né? Corria para os livros. Será que fulano de tal tem um comentário sobre Marcos? E claro que Timothy Keller tem livros sobre quase tudo, inclusive sobre Marcos. E é muito bom a Cruz do Rei. É excelente. Pode ser um auxílio, mas não precisa ser o nosso livro-texto. Nós podemos usar as Escrituras. O que é difícil ao início se torna extremamente prazeroso depois. Você, entendendo o texto, ouvindo a voz de Deus, fazendo as suas observações, anotações, irmãos, não tem preço. Eu fico extremamente feliz, e isso acontece, graças a Deus, com alguma regularidade. Eu medito nos textos e vou para os comentários. E quando eu chego lá, eu vejo muito do que eu já vi. É extremamente, assim, gratificante para mim e, ao mesmo tempo, me dá segurança, né? E é claro que, em alguns momentos, há correções, coisas que eu não vi, que eu deixei de ver, que acontecem também. Então, aqui são alguns exemplos que a gente poderia adotar. E, para terminar, gente, lembrar desse texto clássico, né, sobre discipulado. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens capazes de ensinar outros. São 4 gerações de discípulos. Uma passando para outra o que aprendeu da palavra. É isso, irmãos. É o que nós precisamos buscar. Crescimento em Cristo é crescimento na palavra dele também. Então eu espero que tenha sido útil para você, se você não ouviu essa aula antes. E espero que, se você puder, agora que nós temos esse livro, você adquira. Inclusive este é do presbítero Davi. Obrigado, meu irmão. Minha versão é em inglês e eu ainda não comprei este aqui, irmãos. Há muitos exemplos práticos, sugestões que vão ajudá-lo na prática do discipulado. Alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer, contribuição, experiência que vocês já viveram? Eu acho que a gente tem tempo para fazer isso.